Bom, essa aula do nosso curso, ela tem a intenção de fazer a primeira apresentação para vocês do projeto Cruzagrafos, né, que a gente já falou bem rapidamente na aula de introdução ao jornalismo de dados, né. Esse curso com apoio da Transparência Internacional e da Fundação Konrad Adenauer, que a gente volta a agradecer o apoio. Essas instituições, elas, como a gente também, obviamente, enxerga esse projeto como uma possibilidade bem interessante para jornalistas e para pesquisadores para entenderem conexões entre pessoas e empresas. A gente vai ver nessa aula e nas próximas várias possibilidades para você iniciar uma investigação no Cruzagrafos ou complementar no Cruzagrafos. Sempre lembrando que as informações que a gente trabalha são informações públicas, mas que, infelizmente, o Álvaro Justin está aqui, ele vai falar bem disso, mas muitas vezes são informações dispersas ou informações enormes ou informações em formatos ruins que tornam quase inviável você entender, você ter um retrato informativo, um retrato claro do que se trata, né? E também fazer recortes do que te interessa, né? Da sua região, do seu estado, do seu município. Então, o Cruzagrafos, ele tem esse objetivo, né? De trazer essas bases enormes de dados para pessoas, e pessoas de vários graus de iniciação ao jornalismo de dados. Uma pessoa iniciante em jornalismo de dados, vocês vão ver, ela pode navegar pelo Cruzagrafos. Lógico que a gente sempre bate na tecla, né, que sempre o jornalismo, em geral, ele é feito com verificação de fontes, checagem. Então, mesmo o Cruzagrafos se ajudar bastante numa investigação, ele não vai ser a única forma de você terminar a sua reportagem, né? Você, obviamente, vai precisar de outros itens para você fazer isso. Bom, como eu disse, aqui está com a gente o Álvaro Justin, acho que muitos de vocês devem conhecer. É um programador, ativista de dados abertos, trabalha com jornalistas há vários anos no Brasil, colaborando com jornalistas para, ele chama a libertação de dados, e também para o ensino, né, de técnicas de programação e de análise de dados a jornalistas. Então, quando a gente fez esse projeto junto com ele, a gente pensou nessa solução, né, que agregasse. Obviamente, a gente não deve falar todos os detalhes técnicos, porque não é o foco desse curso, mas por baixo do Cruzagrafos tem uma interface tecnológica grande para fazer rodar essa quantidade enorme de dados de uma forma veloz e didática, né? Então, quando a gente elaborou o projeto, a gente pensou nisso e a gente espera que vocês aproveitem e também, lógico, todo mundo que a gente tem mostrado o projeto, a gente procura agregar críticas, sugestões e também fiquem à vontade para fazer isso. Então, eu já vou passar a palavra para o Álvaro, que é mais conhecido como Turicas, tá? Então, podem chamá-lo de Turicas. Obrigado, Álvaro. Bom dia, pessoal. Obrigado, Reinaldo, pela introdução. Todo mundo consegue me ouvir? Só dá um ok aí, só para... Certinho? Maravilha. Então, como o Reinaldo falou, eu sou programador. Eu já programo desde os 14 anos de idade e trabalho já há alguns anos com dados abertos e com jornalismo de dados aqui no Brasil. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu preparei uma apresentação para vocês. Deixa eu colocar aqui. Apresentar.
Beleza, vocês já devem estar vendo aí minha tela. E eu vou colocar aqui para apresentar. Maravilha. Então, vamos lá. A ideia aqui dessa aula hoje é fazer uma introdução ao cruzagrafos, né, contextualizar para vocês entenderem por que a plataforma foi criada, qual é a base, até conceitual, né, por trás aí do software que vocês vão utilizar. Como o Reinaldo falou, eu sou mais conhecido como Turicas, então Twitter, qualquer lugar vocês vão encontrar aí com esse apelido, e aí está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, mas a gente se fala lá pelo Classroom também. Bom, tudo, na verdade, é baseado aqui em redes. E redes não são, quando eu digo redes, eu não digo Twitter ou Facebook, eu não estou falando de mídia social, né? Eu estou falando da relação entre os objetos. Então, uma rede é composta basicamente, pode ser de pessoas, pode ser de computadores, não sei, de coisas que se conectam, né? E essas conexões podem ser diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma conexão de seguir alguém, né? E essa pessoa não necessariamente tem essa conexão de me seguir também, né? No caso do Twitter, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma visualização de dados utilizando todas as técnicas que a gente usa por trás do cruzagrafos, né, que tem a ver justamente com o estudo de redes. Nesse caso, que foi publicado pelo Fábio Malini, e ele tweetou, né, essa análise que ele fez justamente com relação as mensagens, né, perguntando sobre os 89 mil reais depositados lá pelo Queiroz na conta da Michelle. Ele coletou mais de 1 milhão de tweets. E aqui tem, né, quem retweetou e tal. Óbvio que para criar toda essa rede tem todo um algoritmo ali por trás para entender, beleza, o que diz, né, que um ponto está ligado ao outro. A gente vai ver em mais detalhes isso logo. Na computação e na matemática, a gente chama isso tudo de grafo. Grafo é o nome que se dá para esse conceito de objetos, de coisas e suas relações. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, em que a gente tem coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem um tipo de coisa aqui que são as pessoas, né, que tem nome, João, Tereza, Raimundo, Maria, Joaquim, Lili, J. Pinto Fernandes. Tem outras coisas também, tipo convento e tipo Estados Unidos, que podem ser entendidos aí como lugares, né, e as relações têm relação de amor, de casamento, de trabalho, de viagem. As relações podem ser diversas, né. Nesse caso aqui, a gente tem relações também direcionadas, que é uma propriedade interessante dos grafos também, né? O João ama a Tereza, isso não quer dizer que a Tereza ame o João, certo? Então, a gente consegue, né, com todo esse arcabouço conceitual que foi se estudando na matemática e na computação, a gente consegue representar de maneira muito rica o nosso mundo, né, o mundo à nossa volta. Então, por exemplo, se eu votei... se eu sou, por exemplo, um parlamentar e votei, né, em algum projeto de lei, eu tenho uma relação, né, parlamentar, tenho uma relação com aquele projeto de lei, certo? E dessa forma a gente consegue modelar o nosso mundo. E, obviamente, né, por trás de toda essa questão técnica, tem todo aí um conjunto de técnicas, né, de ferramentas de software, para que a gente consiga fazer buscas nesse grafo. Por exemplo, eu poderia perguntar assim, qual a relação, sei lá, da Tereza com o Raimundo? Opa, é uma relação de amor, né, que sai da Tereza e vai para o Raimundo. Será que a Maria conhece, por exemplo, a Tereza? Opa, tem ali o Raimundo no meio, né, que é uma pessoa em comum, uma conexão em comum que está entre a Maria e a Tereza, e por aí vai. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer com grafos, eu vou dar mais detalhes, um exemplo assim, um pouco mais vida real, logo vocês já vão ver. Isso tudo começou na matemática, né? Começou lá por volta de 36, né, foi a década de 30, em que o Euler, que é um cara super famoso na matemática, na astronomia, na física, em engenharia, enfim, foi um cara que contribuiu bastante aí com a ciência. Ele conseguiu provar que um problema matemático muito conhecido da época, que é esse Seven Bridges of Königsberg, esse problema ele não tinha solução, não dava para resolver esse problema. O problema consiste basicamente em você ter que passar por essas pontes aí uma única vez e percorrer, né, todas as partes da cidade que estão ligadas por essas pontes. E para conseguir provar matematicamente que esse problema não tem solução, ele acabou criando toda essa teoria de grafos. Então, se a gente for ver aqui no desenho que está mais à esquerda, a gente tem ali um mapa com as pontes. E no desenho que está mais à direita, a gente tem uma modelagem desse grafo,
né? Então, tem, por exemplo, uma determinada região, que está representada pelas bolinhas ali, que está ligada por uma ponte com outra região. Então, vou apontar aqui no mouse, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa primeira região, que está ligada através de uma ponte para a segunda região, com uma outra ponte para a mesma região, né? Uma outra ponte aqui para uma segunda região e mais duas pontes aqui para uma terceira região, certo? Dessa forma aqui, fica mais fácil a gente computar algumas coisas e até levantar, né, premissas, fazer estatística em cima disso daqui, né? Por exemplo, desses pontos ali, qual é o mais conectado? A gente consegue calcular isso, né? Dá para quantificar esse tipo de coisa. Então, isso aqui tudo surgiu na matemática e por trás disso tudo aqui tem bastante matemática, tem bastante conta, e a gente consegue definir e tirar métricas de tudo isso. Então, todos os dados que eu vou mostrar aqui para vocês, de certa forma, a gente consegue fazer essas métricas de saber, por exemplo, quais são as relações diretas que um determinado objeto possui, né? Quais são os caminhos possíveis entre dois ou mais objetos, né? Eu tenho que sair de uma pessoa e chegar até numa empresa. Quais caminhos de relações que eu tenho que passar? Essa pessoa é sócia dessa empresa, que tem como sócio uma outra pessoa que se candidatou à vaga, ao cargo tal, e nessa candidatura recebeu uma doação de uma outra pessoa, né? Então eu consigo ir navegando nessa rede de maneira bem fácil, né? Porque esses algoritmos já estão muito bem desenvolvidos. Então é um ramo da matemática assim, que já é bem conhecido. Outras coisas que eu posso perguntar, né? Qual é o menor caminho entre dois objetos? Eu tenho dois objetos na rede, podem acontecer múltiplos caminhos, né, para eu sair de A e chegar até B, mas qual que é o menor deles? Né? Qual que é o mais rápido? Qual que é o caminho que tem menor custo? Né? Se a gente for ver aqui, voltar para as pontes, não necessariamente passar por uma ponte tem o mesmo custo do que passar pela outra ponte, porque pode ser que uma seja um pouco mais longa, né? E olhando isso daqui de maneira um pouco mais, pensando assim, em o que isso daqui pode fazer, né, por nós, além de ver as relações entre pessoas e ajudar em investigações, todas essas perguntas aqui, né, elas podem ser adaptadas a outras realidades. Então, por exemplo, hoje uma área que utiliza muito isso aqui é logística. Né? Como é que você chega do ponto A até o ponto B gastando menos gasolina ou mais rápido? Né? Essas perguntas são perguntas que vão ter respostas diferentes dependendo, enfim, de composições. Né? Por exemplo, pela rua tal é mais rápido, mas demora, mas gasta um pouco mais de gasolina, por exemplo, porque é um pouco mais longo, enfim. Então, todo esse tipo de coisa a gente consegue modelar nos grafos. E a gente usa grafo bastante hoje em dia. Tem diversos softwares para fazer isso aí. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para finalizar esse slide aqui, uma das coisas que a gente faz muito também nessa área de grafos é o chamado clustering, agrupar. Né? Você conseguir, por algum motivo, você determina uma métrica, eu posso agrupar determinados objetos, sejam pessoas, né, empresas, enfim, coisas, você consegue agrupar porque elas, de alguma forma, estão ligadas, né? Estão ligadas por, enfim, algum parâmetro que você definiu. É exatamente dessa forma que, por exemplo, o Malini, lá no comecinho, deixa eu voltar aqui, conseguiu colorir aqui, ó, cada bolinha aqui é um perfil no Twitter, mas alguns têm uma cor, outros têm outras cores, e essas cores justamente têm a ver com esse clustering. Né? Se uma pessoa segue, né, um influenciador e essa pessoa retweetou o influenciador, ela faz parte da rede do influenciador, então ela está naquele grupo, está naquele cluster. Então isso tudo são coisas que a gente consegue determinar com os grafos. Tá, mas como é que isso daí pode ser usado no jornalismo? A gente tem um exemplo fenomenal que provavelmente todo mundo aqui conhece, né, que foram os Panama Papers. Então, o pessoal que trabalhou nos Panama Papers utilizou um software chamado Linkurious, que é um software que ele trabalha basicamente criando grafos, né, e facilitando a visualização desses grafos. Ele é um software que não é aberto, ele não está disponível para você, por exemplo, poder baixar, você tem que ter, né, um cadastro e pagar para utilizar, mas ele faz exatamente isso. Então, o que a galera fez nos Panama Papers? Eles identificaram que, por exemplo, tinham muitas empresas abertas no mesmo endereço. Então, eles criaram um tipo de objeto que é endereço, né? Que aqui dá para ver essa P.O. Box aqui, né?
E daí eles foram, então, colocando as conexões das empresas e das pessoas com aqueles endereços, para conseguir, né, chegar e entender que pessoas estão relacionadas a quais empresas, né, enfim, e a partir disso eles conseguiram fazer as investigações. Então, reparem que é muito mais fácil olhar, né, ver isso aqui, né, é uma forma visual, é muito mais intuitivo você conseguir entender o que está ligado com o que, do que você pegar simplesmente uma tabela, uma planilha, né, fica muito mais difícil ver isso em forma de tabela, né. Nesse sentido, esse tipo de visualização aqui, que é a visualização em rede, né, em gráfico, é uma visualização muito melhor para esse tipo de coisa. Então, surgiu a ideia, né, no ano passado. Eu já trabalho com vários tipos de dados aí que têm a ver com relações, né, entre pessoas e empresas e partidos políticos e por aí vai. Então surgiu a ideia de utilizar, né, os dados abertos que já existem hoje da Receita Federal, do TSE, e montar um super grafo com pessoas e empresas, né, e relações entre as relações de poder, né, entre essas pessoas e empresas. E foi basicamente assim que surgiu o Cruzagrafos, né? Foi a partir dessa ideia, a gente conversou durante um congresso da Abrage, e aí eu acho que o Reinaldo vai falar agora mais um pouquinho, né, Reinaldo, sobre o processo aí. Sim, acho que pode ir para o próximo slide. Uhum. Isso eu até citei rapidamente, né, na primeira aula também, né, a historinha de como a gente se reuniu para discutir a ideia, para falar de grafos, e aí a nossa ideia foi, a partir dessa reunião, fazer algo, trabalhar para desenvolver uma ferramenta gráfica de software livre, né, o Turicas também vai falar disso daqui a pouco, para a gente fazer grandes verificações cruzadas, né. Nas próximas aulas a gente vai abordar especificamente as bases da Receita e do TSE, né. São bases que têm chaves muito, muito boas para cruzamento, basicamente CPF, CNPJ e o nome completo. Lógico que para você fazer esse tipo de cruzamento antes, todas essas bases precisam ser limpas, checadas, colocadas no formato ideal. Mas depois disso, são bases muito boas para você obter informações de relações entre empresas e pessoas. E também hoje a gente vai ver alguns exemplos disso. E é algo que cotidianamente a gente usa, né? Às vezes até sem perceber, né? Ou de uma forma manual, em uma determinada investigação sobre uma pessoa pública. Hoje em dia é muito comum, em determinado ponto da apuração, você tentar entender que empresas essa pessoa tem e quais sócios participam dessas empresas. Porque em algumas situações fica muito claro que essa pessoa tem tráfico de influência, contratos no mínimo suspeitos, e também essa forma de trabalho que o Cruzagrafos tem, ela permite, e a gente quer fazer isso no futuro, a gente expandir, né, trabalhar com mais bases de dados, né, que tenham também chaves em comuns, né, por exemplo, contratos públicos, né. E Turigas pode avançar para o próximo slide. Aí, a partir disso, né, a Abrage, o Brasil I.O., né, que é o grande portal que o Turicas tem, né, que acho que até Turicas você pode também falar um pouco do Brasil I.O. Daqui a pouco. A gente fez esse projeto e apresentou ano passado para esse concurso que o Google organizou na América Latina, né? A seção do Google que cuida de projetos jornalísticos, né? O Google News Initiative. E na Abrage a gente sempre teve, tá nos pilares da instituição,
o interesse em aumentar a transparência e melhorar investigações jornalísticas no Brasil. O Turicas, ele tem esse grande trabalho de libertar dados, né, de melhorar o acesso a informações de interesse público no Brasil. Então a gente pensou em se reunir e criar esse produto, né, que acessível para jornalistas. Vocês vão ver, quem já acessou, ele pode ser acessado pela internet, então é fácil de acessar, ele vai ser aberto para todos os associados da Abrage, e para quem não for associado também, ele vai ter condições facílimas de uso também, só se cadastrar, basicamente. Então, essas bases enormes de 40 milhões de linhas, até mais, com esse projeto elas podem ficar acessíveis, né? Mais pessoas. Eu, por exemplo, eu sou um programador bem inferior ao Turicas, mas eu já consigo lidar com a base da Receita Federal. Mas eu sei que isso é um tipo de conhecimento que leva tempo para ser adquirido, e muitas pessoas também não vão ter interesse, elas vão trabalhar com outros ramos do jornalismo, né? Mas obviamente, se você cobre jornalismo cultural, jornalismo esportivo, é óbvio que em algum momento você vai pesquisar pessoas públicas, políticos, e por que você não vai fazer esse tipo de investigação, né? Só porque você não programa ou não tem um contato mais cotidiano com o jornalismo de dados, você também pode fazer isso. Então, o Cruzagrafos, ele tem esse objetivo, né? Um dos objetivos. Turicas, pode mudar? Agora, acho que volta para você. Volta para mim. Bom, a gente teve uma série de desafios no desenvolvimento do Cruzagrafos e, obviamente, não quer dizer que a gente venceu todos os desafios que existem, né? A gente ainda vai continuar aprimorando a ferramenta, então temos outros desafios ainda pela frente, mas até aqui a gente, por exemplo, teve um desafio relacionado à disponibilidade de dados, né? Então, eu vou contar rapidamente para vocês, logo, uma história que tem a ver justamente com a base de dados, uma das bases de dados que a gente utiliza aqui, ela não estava disponível, né? E eu fiz parte de um grupo de pessoas que fez o pedido de acesso à informação justamente para liberar esses dados. Uma outra parte que foi um desafio assim, muito grande foi a identificação e correção de erros, de problemas nas bases de dados. Então, só para dar um exemplo, a primeira vez que a Receita Federal lançou os dados das empresas, eu identifiquei, não sei se outras pessoas chegaram a identificar, na época eu lembro que eu publiquei isso e até entrei em contato, né, com a ouvidoria lá da Receita Federal para falar sobre isso, mas eu identifiquei que a razão social das empresas que eram sócias de outras empresas estava errada. Isso provavelmente foi um bug na hora de exportar os dados, né? E aí todas as empresas que eram sócias de outras empresas, a razão social vinha incorreta. Vinha uma razão social, mas não era a razão social daquele CNPJ. Então eu tive que criar um programa que identificava isso e depois corrigia. Em alguns casos dava para corrigir, porque essa informação estava em outro lugar, mas em alguns casos a informação simplesmente não era confiável. E não tinha como você fazer nada de útil com aquilo. Então, esse tipo de verificação dá muito trabalho. Você imagina que a gente está falando de uma base de dados, hoje a da Receita Federal tem mais de 44 milhões de empresas, tem mais de 26, 28 milhões de sócios. Cada empresa, né, tem uma ou mais atividades empresariais, vai dar uma média de 2 atividades empresariais por empresa, já são mais 90 milhões de linhas. Então, é um conjunto de dados muito grande que, para você processar, fazer qualquer tipo de análise, você acaba demorando um pouco mais do que simplesmente abrir uma planilha, né? E isso daí não abre no Excel, né? O Excel, o Google Spreadsheets, todas as ferramentas em geral limitam até 1 milhão de linhas, né? E é muito importante essa etapa de verificação justamente para a gente não cometer erros, né, no desenvolvimento dessas ferramentas e tudo mais. Obviamente,
existem restrições, né? Por exemplo, no caso do TSE, para as eleições mais antigas, eu trabalho com dados de eleição a partir de 96. Então, a gente tem lá no Brasil aí os dados das eleições mais antigas, mas, por exemplo, nem todos os CPFs estão preenchidos. Né? Se a gente for pegar principalmente a eleição de 98, tem muitos das candidaturas está faltando o CPF. E sem o CPF, como é que você identifica a pessoa? Né? Dado que é muito fácil ter homônimo no Brasil. Então, tem CPF com erro de digitação também, e aí toda essa parte a gente teve que criar, né, programas para validar o que a gente estava tentando encontrar ali. Né? Então, por exemplo, se eu peguei os dados de candidatura do TSE, peguei os dados dos sócios das empresas lá da Receita Federal, e eu quero saber quais são os candidatos, eleitos ou não, que são sócios de empresas, eu já tenho um problema que é justamente esse próximo item, que é identificar os pontos de interseção entre as bases. Então, por exemplo, se na base do TSE o CPF está em branco, eu só tenho o nome completo da pessoa, eu não posso usar aquele nome completo para tentar encontrar aquela pessoa na base da Receita Federal, porque tem muito homônimo. Se você for pegar, por exemplo, José Carlos da Silva, é a pessoa mais sócia de empresas do Brasil, se você for pegar só pelo nome, porque tem muita gente que se chama José Carlos da Silva, certo? Então, não dá para a gente usar só o nome, a gente tem que usar alguma outra coisa. Então, se a gente for usar o CPF, para algumas candidaturas a gente não vai ter o CPF, né? E na base da Receita Federal, a gente não tem o CPF completo, a Receita Federal coloca lá aqueles asteriscos e ela só nos dá 6 dígitos do CPF. Então, a gente foi tendo que achar mecanismos, né, heurísticas, para dar esses matches, né, fazer esses cruzamentos entre essas bases de dados, e isso, além, né, dessa questão de ter que verificar e corrigir, identificar os erros nos dados, isso com certeza foi um dos maiores desafios técnicos aí, desse projeto. E lembrando que nem todas as bases vão ter, né, esses pontos de interseção iguais. Então, por exemplo, a base de filiação partidária do TSE, que eu poderia saber quais são, por exemplo, os sócios das empresas que são filiados a partidos políticos. Né? Essa base, ela não tem CPF, ela só tem o título de eleitor, nome completo e algumas outras informações, mas não tem o CPF. E como é que eu faço, então, para cruzar essa base com a base da Receita Federal, que tem uma parte do CPF e o nome completo? Né? Então, a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça, porque, obviamente, essas bases, elas não estão totalmente completas. Né? A gente está falando aqui de dados que estão disponíveis, que a gente consegue baixar, que são dados abertos. A gente não está falando, por exemplo, de fazer isso dentro de um órgão do governo. Né? Eu tenho certeza que, por exemplo, qualquer órgão do governo federal que precise dessas bases vai conseguir fazer o cruzamento, porque, enfim, é fácil fazer um acordo de cooperação, por exemplo, com a Receita Federal, com o Detran, né, e por aí vai, com o TSE. No nosso caso, a gente está usando só os dados que estão disponíveis, então o desafio é muito maior. Né? Isso, com certeza, foi um ponto, tecnicamente, assim, muito desafiador. Tem mais 2 pontos aí que eu acho que foram também bastante relevantes, que foi justamente conseguir organizar e gerenciar todos esses dados de forma que eles fiquem rápidos, né, para serem acessados. Então, se você está lá digitando o nome de uma empresa, clicou, já tem que aparecer empresas, deu 2 cliques ali, já tem que aparecer as relações dela e por aí vai. Então, isso com certeza foi um desafio. A gente ainda tem coisas a melhorar aí nessa parte, mas com certeza foi algo que a gente conseguiu resolver bem até agora. E, para finalizar, implementar também uma interface que seja simples, né, fácil, simples de usar, que seja intuitiva e tudo mais. A gente ainda vai fazer melhorias na interface, mas isso foi algo que desde o começo foi muito importante assim, para a gente, justamente porque a gente entende que se a ferramenta está sendo criada para ajudar nesse processo, ela tem que ser rápida de usar, a pessoa não pode ficar pensando, tendo que lembrar onde clicar e tal, tem que ser algo muito intuitivo. Então, isso foi algo bem legal também que a gente desenvolveu ao longo do projeto. E aí, aqui eu só queria contar a historinha para vocês da questão dos dados, né, que nem todos os dados são abertos, a gente passa por dificuldades que não são só técnicas. Então, essa história aqui é uma história de 2018, mas que ela tem tudo a ver com esse projeto. Se isso daqui não tivesse acontecido, esse projeto possivelmente nem existiria. Por quê? Porque em 2018 eu fiz um pedido de acesso à informação para a Receita Federal, justamente pedindo às empresas e os sócios, né, o cadastro das empresas e sócios dessas empresas e outras informações também, como atividade empresarial e tudo mais. Na época, a Receita Federal já liberava
parte desses dados, mas, por exemplo, liberava só o nome dos sócios. Não tinha nenhuma informação ali que você conseguisse tirar, né, essa ambiguidade dos homônimos. Tinham esses erros também que eu comentei, da razão social da empresa que é sócia de outra empresa está errada. Então, assim, tinha vários problemas. A gente fez um pedido de acesso à informação e o que mais surpreendeu a gente, isso ficou bem famoso na época, é que esse pedido foi negado. A Receita Federal respondeu o pedido com um link para um serviço do SERPRO, que é uma empresa pública de processamento de dados do governo federal, e esse link era de um serviço pago que nos custaria R$506 mil por mês para acessar esses dados. Então, a gente está falando aqui de uma base de dados que deveria estar aberta, que não estava, e uma empresa pública vendia aqueles dados, continua vendendo, né, até hoje, e a resposta oficial da Receita Federal foi: olha, a gente não vai te dar não, mas você pode comprar. E isso, obviamente, é revoltante, né? Entramos com recursos que foram negados e vários meses de recursos depois, esse pedido chegou lá na Controladoria Geral da União, né? Porque conforme, enfim, tem recurso, o pedido vai subindo, e aí a gente, então, ganhou, né, esse processo. E hoje os dados estão disponíveis no site da Receita Federal e são atualizados a cada trimestre. Isso foi bem legal porque foi um conjunto, né, de pessoas, não foi só eu que fiz esse pedido, tem outros amigos também que fizeram junto comigo, mas outras pessoas também fizeram pedidos parecidos na época. Então, isso mostrou que, né, a gente tem força aí e, no fim das contas, a Receita Federal acabou, de certa forma, sendo obrigada a disponibilizar isso aí. Mas antes deles colocarem no site, eu recebi um pendrive com os dados pelos Correios e esses dados não estavam num formato adequado também. Não dava para, por exemplo, plugar o pendrive no computador e já começar a trabalhar com esses dados. Por quê? Porque eles utilizam um formato proprietário, então eu precisei criar um programa para extrair os dados desse formato e converter tudo para um formato que, no caso, foi o formato CSV, para daí, então, eu começar a trabalhar nesses dados. E os dados que a Receita disponibiliza hoje no site, que é atualizado a cada trimestre, continuam nesse mesmo formato. Então, a gente ainda tem esse problema, né? Os dados estão lá, você consegue baixar, o site deles é bem lento, então, assim, você vai demorar dias para baixar todos os dados, e depois que você baixar, você ainda vai ter que converter. Não existe nenhum programa pronto, assim, como, sei lá, um Excel, algum software de banco de dados, né? Eu tive que criar um programa do zero para fazer isso. E aí só depois que você vai ter acesso a esses dados. Então, eles estão abertos, mas não estão tão fáceis assim, né, de serem acessados. E é justamente esse tipo de coisa que eu resolvo no Brasil.io, né? O projeto Brasil.io foi criado para resolver esse tipo de coisa, para tornar esses dados que são abertos mais acessíveis, a principalmente pessoas que não têm conhecimento de programação. Então, o Brasil.io, ele foi criado, ele foi lançado, na verdade, em 2018, eu tive a ideia em 2013, quando eu precisei de alguns dados e eu vi que dava muito trabalho, do momento em que eu encontrava os dados até o momento em que eu começava a realmente analisar aqueles dados, eu tinha um trabalho muito grande de limpar, converter, isso tudo porque eu sei programar, né? Eu adoro programar, programo, né, desde os 14 anos, e eu percebi o seguinte: putz, esse dado está disponível, eu que programo, sei automatizar tarefas, demorei um tempo para conseguir acessar e analisar esse dado. Imagina uma pessoa que não sabe programar. Essa pessoa, como cidadã, ela não vai ter acesso a esse dado, né, que em teoria deveria estar aberto a todo mundo. E daí foi aí que eu tive essa ideia. E aí, enfim, trabalhei, né, nos próximos anos fazendo esse processo que eu chamo de libertação de dados, que é justamente criar programas para automatizar esse processo de baixar, converter os dados e tudo mais. E aí, junto com algumas outras pessoas que embarcaram na ideia, a gente lançou o projeto em 2018. O projeto, o código dele é todo aberto, está disponível no GitHub, ele é desenvolvido de maneira colaborativa, né? E uma das frases que a gente tem lá que resume bem, né, a essência do projeto é: restringir acesso a dados públicos é elitizar a democracia. Né? Então, se a gente está numa democracia e todo mundo tem que ter acesso à transparência, essa transparência ela tem que ser acessível, né, a todas as pessoas. Não adianta o dado estar lá e só algumas poucas pessoas conseguirem, de fato, utilizar esses dados. A gente tem alguns datasets que eu coloquei aqui que são talvez os mais relevantes aí. Tem esse das empresas, sócios e atividades empresariais, que foi justamente esse da Receita Federal que a gente conseguiu liberar.
Tem o das eleições, em que a gente tem candidatura, os bens declarados, votação, filiação partidária, receita, despesa. A gente está passando por um processo agora de atualizar alguns datasets. A plataforma acabou tendo uma demanda muito grande por conta da Covid, que é o terceiro dataset que eu coloquei como relevante ali. A gente, desde março, está coletando de maneira voluntária, né? Tem mais de 40 voluntários no time. A gente está coletando os dados diretamente da Secretaria Estadual de Saúde desde o dia 20 de março. Isso porque o governo federal não disponibilizava os dados na época por município com o histórico, e a gente vem fazendo esse trabalho a gente vê também que esse trabalho é um trabalho super importante hoje, né? A gente, por exemplo, lança boletins diários também com os dados consolidados, né, da Covid, com os totais por estado, no país e tudo mais. E a gente vê que é muito importante, né, esse tipo de trabalho, justamente em momentos em que o governo federal, por exemplo, não está com aquela transparência que a gente gostaria, né? Inclusive, por conta disso, até vários veículos nacionais, internacionais, grandes, médios, pequenos, utilizam a nossa base aí diariamente para fazer matérias. Então, bom, aí chegamos, enfim, ao Cruzagrafos. Então, com todo esse conhecimento aí que eu acumulei, trabalhando com jornalistas, trabalhando com dados abertos e com toda essa minha revolta, né, com relação aos dados que não estão acessíveis e tudo mais, eu fui, obviamente, né, me aproximando mais de jornalistas conforme eu fui desenvolvendo projetos, e aí eu entendi em algum momento que a gente ia precisar, né, de alguma coisa assim mais simples, mais fácil, mais rápida para entender justamente as relações. E aqui então tem um print da tela do Cruzagrafos. Você vai mostrar agora, Reinaldo? Ou você prefere que eu termine a parte dos dados e aí depois você compartilha a sua tela? Eu acho que pode terminar. Aí também tem algumas perguntas que as pessoas estão fazendo e a gente já pode apresentar o funcionamento e também interagir com as pessoas. Maravilha. Fechando aqui os slides, então, eu dou uma olhada nas perguntas que tá na mesma tela que eu acabei não vendo. Então, só para vocês entenderem aqui, a gente tem essa área aqui em que tem as bolinhas, né? Essas bolinhas basicamente são pessoas, empresas, candidaturas, certo? Então, esse bonequinho aqui significa que essa bolinha, né, é correspondente a uma pessoa, esse daqui que tem um prédiozinho é uma empresa, e esse outro aqui que tem uma fichinha é uma candidatura, tá? E essas linhas, né, que ligam esses objetos são as linhas das relações. Nesse caso aqui, por exemplo, o Flávio, ele tem uma relação de sócio com essa empresa aqui, tá? Mas ele também tem uma relação de candidatura, né? Ele se candidatou a essa campanha aqui, cujo nome na urna lá é Flávio Bolsonaro, tá? Então, a partir dessa interface aqui, a gente consegue ir navegando, o Reinaldo vai mostrar em mais detalhes, mas você consegue clicar, dar 2 cliques, arrastar, ver detalhes, enfim, tem bastante coisa que dá para fazer aqui. E só para vocês entenderem o que está por trás disso, quando a gente começou, né, a colocar os dados na base de dados, a gente viu que, primeiro, para conseguir consolidar tudo, checar tudo, verificar aquelas questões que eu comentei de CPF, CNPJ, que às vezes não bate e tudo mais, a gente teve que limitar um pouco a base de dados para colocar esses dados e começar a utilizá-los na plataforma. Então, a gente partiu de todos os candidatos em 2018, que foram em torno de 30 mil pessoas que se candidataram em 2018, e daí a gente procurou quais desses candidatos têm empresas, são sócios de alguma empresa. Opa, beleza, então vamos colocar todas essas empresas. Essas empresas têm outras pessoas como sócio? Vamos colocar essas outras pessoas. Essas outras pessoas têm são sócias de outras empresas também? Vamos colocar. E aí, com isso, a gente foi montando essa rede. Então, essa rede que vocês vão ter acesso e que a gente está atualizando, né? A gente está trabalhando para colocar os dados de 2020 também, para colocar outras empresas e outros tipos de relação, mas essa primeira versão da rede partiu, né, dessas 30 mil pessoas, e a gente, com isso, conseguiu chegar a um total de 1.655.146 pessoas, que é o que está aqui, tá? Isso quer dizer que essas 1.655.146 pessoas todas têm relação com esses candidatos, com as pessoas que se candidataram em 2018? Não, não quer dizer isso. Por exemplo, se uma pessoa se candidatou, ela é sócia de uma empresa e aí tem um fulano lá que é sócio, né, dessa mesma empresa, ou seja, o candidato é sócio do fulano, né? Se o fulano é sócio de uma outra empresa com o Beltrano,
não necessariamente o Beltrano conhece o candidato, certo? Mas existe ali uma conexão, né? Tem um fulano ali no meio, né, de distância, né, o amigo do amigo daquela pessoa. Então, a partir dessa pequena rede, a gente já chegou em 1.655.000 pessoas e mais ou menos o mesmo número de empresas, 1.663.561. A partir disso, a gente vai agora começar uma etapa do projeto de adicionar mais dados, de atualizar esses dados. Então, a gente ainda não tem todas as empresas, tá? E nem todas as pessoas, nem todos os sócios, mas a gente está nesse processo de atualização. E, com certeza, como muitas das investigações, de alguma forma, têm a ver com políticos, né? Com certeza, esses dados que estão aqui já são bastante relevantes. A gente, inclusive, tem exemplos até de matérias que, se você for olhar nas matérias das pessoas envolvidas e procurar aqui, você consegue ver todas as relações direitinho. Da mesma forma que a matéria está retratando, você consegue ver aqui. Isso é bem legal. Bom, aí para o futuro, então a gente, como eu falei, né, a gente vai colocar os dados das eleições de 2020 e também de algumas eleições antigas. A gente vai atualizar os dados da Receita Federal, que a cada trimestre a Receita lança nesses dados, recentemente lançaram uma atualização. A gente vai colocar outras bases de dados também, que não são essas duas especificamente, né, que podem ser interessantes, por exemplo, compras, licitações, enfim, tem um conjunto muito grande aí de dados que pode ser relevante, né, para a gente fazer essas análises aqui. A gente vai melhorar também um pouco ainda a usabilidade, tem algumas questões de posicionamento de botões, enfim, tem coisas ali para facilitar o uso, para que seja mais rápido, mais fácil. E a gente também vai definir aí um conjunto ainda de novas funcionalidades, né, que já sugeriram para a gente a partir de alguns feedbacks que nesse processo, né, de desenvolver, testar, a gente já foi pegando. Então, apesar da gente já ter essa versão totalmente utilizável, funcional, com dados corretos, a gente ainda tem um caminho aí pela frente para desenvolver e melhorar. Bom, quer finalizar agora, Reinaldo? E aí depois você compartilha isso? Sim. Bom, gente, então, o lado prático vocês já têm acesso, mas para as pessoas em geral, a gente vai abrir na primeira semana de novembro, e o acesso vai ser da forma que vocês já acessam hoje, né, pela internet. Se a pessoa fosse associada, o e-mail e senha da Abrage, mas o acesso de vocês vai ser aquela senha, né, que foi mandado por e-mail. Esse é o link para se associar na Abrage. E para quem não for associado e quiser usar a plataforma também, como eu disse agora há pouco, a gente vai divulgar as condições para isso, né, que vai ser basicamente um cadastro, né. Bom, eu queria também citar que eu acho que vocês devem compreender isso, pelo menos eu desejo muito isso, os instrutores desejam. Eu acho que usar o cruzagrafos, além de ajudar numa investigação, ele também é uma forma de você, talvez, se você ainda não faz isso, abrir a possibilidade de você incluir várias fontes de informação em uma investigação, ou descobrir formas de ir em busca de conexões entre informações. O jornalismo tradicional, feito com fontes, feito com informação de bastidor, ele sempre vai existir, mas hoje em dia ele pode ser complementado com essas ferramentas que a gente tem acesso, né? A Juliana, por exemplo, na aula da semana passada, ela fez isso, né? Ela tinha muita informação de bastidor da família Bolsonaro, mas complementou isso com investigações na junta comercial, nos cartórios, na Receita Federal. Então, o leque de investigação que a gente tem no Brasil, que a gente ainda tem no Brasil, é grande nesse sentido, né?
obviamente que, como a gente sabe, não é algo trivial e fácil, né? Você, como é todo o bom jornalismo, né? Você tem que ter alguns conhecimentos básicos de algumas bases de dados, de algumas fontes de informação, né? Que também a gente vai tentar passar para vocês nesse curso, né? Como as bases da Receita Federal, do TSE e da saúde pública, as principais da saúde pública no Brasil. Então, Turicas, agora eu vou compartilhar minha tela. Vou tirar aqui. Uhum. Só lembrando, pessoal, que, como eu comentei, né, essa versão já é uma versão estável, né, ela é uma versão completa, mas, obviamente, como qualquer software, vai evoluindo, vai melhorando, a gente quer melhorar. Qualquer feedback que vocês tiverem é super bem-vindo. Seja de algo que não funciona como deveria, algo que vocês não entenderam, alguma ideia que vocês tiveram de algo que poderia ser feito ali para facilitar. Então, fiquem à vontade para, durante o uso, anotar essas coisas e mandar para a gente. E também, Turicas, enquanto eu vou compartilhando aqui, tem perguntas, né, da Natane, do Militão, do Lúcio, do Renato, do Lúcio, de novo, o Lúcio comentou de novo, e do Elton. Essa da Natane é bem interessante, porque realmente a diferença entre dados e grafos, né? Grafo é uma forma de você entender melhor o dado, né? Você pode falar disso, né? Você pode falar disso, né, Turicas? Sim, então, o grafo é uma forma de você, justamente como o Reinaldo falando, de você entender, de você organizar, né? Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, qual que é a diferença entre um texto e uma tabela, né? A gente tem dados, tanto no texto quanto na tabela tem dados ali, né? Mas a forma de organizar é diferente, né? No texto a gente vai juntar as palavras para formar as frases, na tabela não, a gente vai ter as colunas e as linhas e vai colocar em cada caixinha, né, de acordo com enfim, o que a gente quiser representar naquilo ali. Então, o grafo é só uma forma da gente representar os dados, né? Se a gente tem um grafo, a gente tem dados embutidos ali, né? E representando dessa forma, a gente consegue fazer coisas que, se esses dados não estivessem nesse formato, a gente demoraria mais, né, para fazer. Então, por exemplo, você pode buscar um primeiro exemplo aí, Reinaldo, só para ficar mais claro, mais explícito. Vamos pegar, então, o Jair Messias Bolsonaro. E aí a gente tem, por exemplo, essa representação, né? A gente tem dados aqui, né? Tem dado, por exemplo, que, enfim, é uma pessoa ali no meio que se chama Jair Messias Bolsonaro, que tem uma relação de candidatura com aquela campanha cujo nome na urna é Jair Bolsonaro, que tem uma relação de sociedade com Bolsonaro Digital Limitada. Isso tudo é dado, certo? Só que isso está representado de uma maneira que, por exemplo, computacionalmente falando, eu consigo percorrer, né, essa rede e da maneira como ela está estruturada, eu consigo fazer diversas coisas. Então, se isso tivesse, por exemplo, uma tabela, imagina que teria uma tabela, por exemplo, com o nome da pessoa, se ela é sócia ou não da empresa, o nome da empresa, ficaria mais difícil de ver essa informação. Então, basicamente formas de organizar, né, diferente essa informação. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta. Você quer responder essa, Reinaldo, da Comprasnet, licitações? Isso é algo que a gente comentou rapidamente agora há pouco, né? Que também são bases que a gente quer trabalhar, obviamente, no futuro. Mas o grau de complexidade existe no sentido que uma licitação, às vezes, o ideal é você ter todo o panorama da licitação, né? Todos que participaram. Então, mesmo se tiver uma chave fácil de indexação, é necessário você ter as informações de todo mundo que participou da licitação. E também, obviamente, mostrar valores, né? Então, a gente tem também que fazer uma solução gráfica, visualmente, que permita você pesquisar por valores, filtrar por valores, visualizar por valores. Mas são bases que a gente vai ver na semana que vem.
bases da saúde pública que usam contratos e licitações, convênios, que são excelentes para fazer investigação, principalmente no âmbito federal. Essas bases vão estar em algum momento no Cruzagrafos. E também é mencionado aqui, né? Essa particularmente eu nem conhecia, até uma boa para a gente pensar, que algumas bases chegam a disponibilizar IPs, né, de computadores. Obviamente, a gente precisaria ter uma outra base mostrando onde estão cada IP do Brasil, né? Eu não sei se existe uma base dessa, né? Ou a gente poderia linkar com aquele acho que eu esqueci o Ruiz, que dá para fazer uma busca mais ou menos de IPs, né? Acho que não tão exata para descobrir exatamente onde está aquele IP, né? Mas para ter alguma informação inicial do IP, né? Tem alguns projetos, por exemplo, tem um projeto que verifica as edições na Wikipedia em português, e quando essa edição vem de um IP de algum órgão do governo, que está mapeado lá, ele publica, se não me engano, no Twitter, em algum lugar, que o artigo tal, o verbete tal, foi editado por um IP dentro da Câmara dos Deputados. Acho que aquele Geolocation e aquele MaxMind tem um banco de IPs que eles vão recolhendo e botando na internet. Isso. Nesse caso você consegue achar a geolocalização, né? Tipo, esse IP está localizado na cidade de São Paulo. Mas alguns IPs você consegue identificar, inclusive, de qual órgão que vem, né? Porque daí você consegue saber qual que é a instituição, o sistema autônomo que está por trás dele e é meio que o dono do IP, né? Isso acontece com provedores de internet e acontece também, principalmente com o governo federal. Então dá para fazer. A gente tem uma lista já vasta de outras bases de dados que a gente quer incluir no Cruzagrafos, e quaisquer ideias também aí que vocês tiverem, manda para a gente. Continuando nas perguntas aqui, para a gente finalizar essa etapa e mostrar ali já um pouco mais da parte prática, tem aqui o Lúcio e o Renato comentaram sobre a questão dos sócios, né, quando trocam, né, algum sócio entra na empresa e tudo mais. Tem uma questão aí, Lúcio, que é o seguinte: mesmo que o dado seja disponibilizado, seja trocado na Receita Federal, ele só vai ser disponibilizado na próxima vez que a Receita Federal liberar, né, aqueles dados atualizados, que costuma ser a cada 3 meses, tá? No começo eles prometeram de 9 meses, atrasavam, depois de um tempo eles estão publicando a cada 3 meses. O problema é que, no caso dos sócios, você vai ter somente os sócios atuais da empresa, você não vai ter o histórico, né? Então, o que eu tenho feito? A gente ainda não está analisando isso, mas a cada vez que a Receita Federal libera os dados, eu baixo tudo e guardo um backup daqueles dados. Caso no futuro eu queira consultar, eu posso voltar naquele backup e consultar aquela empresa naquele momento quais sócios que ela tinha. Tá? Esse não é um processo muito fácil, porque as bases são grandes e eu tenho que converter isso, né, cada vez. Mas é possível fazer isso, dado que eu estou guardando esses backups. Tá? Algumas coisas a Receita acaba mantendo. Por exemplo, uma empresa que fechou, ela mantém na base com a situação cadastral que a empresa está encerrada. Né? Mas algumas coisas, como sócio, por exemplo, ela não mantém. Então, isso vai depender também, enfim, da própria Receita Federal. Quando a informação não está na Receita Federal, aí fica mais difícil ainda, como já comentaram aqui, a questão dos cartórios, das juntas comerciais. Né? Tem mais uma pergunta aqui do Elton, que é como é possível usar a ferramenta para identificar laranjas. Então, Elton, a gente não está afirmando que ninguém é laranja na ferramenta, não. Tá? Se por acaso tem uma cor laranja ali, isso não significa que a pessoa seja um laranja. Mas a ideia da ferramenta é que seja uma das formas, né, de você encontrar relações, mas não necessariamente ela vai afirmar categoricamente que uma pessoa é laranja. Tá? E vou dar um exemplo. Eu trabalhei em 2016 e em 2018 também, junto com a Gênero e Número, para fazer uma análise das candidaturas femininas e tentar encontrar, pelos dados do TSE, possíveis laranjas. Né? A gente sabe que vários partidos utilizaram nomes de mulheres como laranjas para cumprir a cota, né, de candidaturas ao legislativo de 30%, e daí a gente começou a encontrar evidências. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa foi utilizada como laranja, provavelmente ela não teve nenhum voto, nem ela votou nela mesma.
né, porque se ela nem sabia que ela era candidata, então provavelmente ninguém votou nela. Outro indício, provavelmente o partido também não redirecionou nenhum dinheiro para a campanha dela. Então a gente foi fazendo esses filtros e a gente chegou a algumas pessoas, né? Depois, em 2018, a gente viu que essas pessoas que não foram eleitas para vereadoras foram, por exemplo, candidatas a deputado estadual, né? Então, tentaram fazer de novo, né? Tentaram utilizar o nome novamente. E, obviamente, todos esses indícios, eles vão, né, caminhando para um lugar, mas não dá para afirmar categoricamente. E no caso que foi feito na época, foram entrevistas, né? Enfim, teve todo um trabalho de apuração aí, que aí não está ligado somente aos dados, né? Mas que partiu de base de dados. Então, eu acho que é muito importante, inclusive, falar isso, que não é que uma pessoa tem uma relação de sociedade com um político que ela necessariamente está envolvida em alguma coisa, né? Tem muitas coisas lícitas que podem ser feitas e a gente não está aqui criando a ferramenta para acusar ninguém de nada. A ideia é justamente facilitar o trabalho de investigação e de apuração. Sobre essa última, só comentando, basicamente, para você descobrir indício de laranja, você precisa ter quantidade de votos e saber quanto essa pessoa recebeu de doações. Se a quantidade de votos é mínima e a quantidade de doação é enorme, seja doação direta ou doação partidária ou fundo, tem um indício que essa pessoa pode ser, mas obviamente esse indício também tem que ser verificado em loco, né? Saber como foi a campanha dessa pessoa efetivamente, né? Mas só que essas bases de dados, especificamente da eleição 2020, você só pode fazer após a eleição, né? Para saber quantos votos a pessoa teve. E também o Cruzagrafos é outra base de dados que a gente quer ter, mas ainda não tem. Recursos de doações. Também é uma seara enorme de investigação, a gente tem noção disso, mas pelos vários motivos elencados aqui, para a gente colocar essa ferramenta de pé, deixar ela pronta para uso e começar desse foco empresas e pessoas públicas, algumas bases de dados a gente vai trabalhar com elas aos poucos, nas próximas semanas e meses. Mas quando efetivamente entrar a base de doações e também aí, obviamente, vai ficar fácil de entrar também a base de eleitores que essa pessoa teve em cada pleito, aí sim, esse tipo de investigação para saber se uma pessoa tem um indício de ser laranja, vai ficar mais fácil de ser feito pelo Cruzagrafos. Mas, enfim, eu queria voltar à tela e também deixar um recado que a gente colocou agora de manhã na plataforma, no link da aula, um arquivo PDF com vários exemplos de uso do Cruzagrafos. Obviamente, esses exemplos, vocês vão ter uma facilidade de entendimento, de acesso a eles, vendo as próximas aulas. Por exemplo, entendendo melhor a base da Receita Federal, do TSE, mas eles já têm exemplos práticos, uma forma de engenharia reversa de investigações reais que foram feitas no Brasil recentemente ou nos últimos anos. Mas no Cruzagrafos, eu só queria dar uma geral no que a gente tem de funcionalidade. Bom, esse primeiro botão de hambúrguer, basicamente ele vai mostrar os dados que a plataforma tem atualmente, né, que o Turigas mostrou na apresentação dele. Em meus grafos eu posso salvar grafos que eu já fiz, pesquisas no passado, então isso pode ser muito interessante. Se você faz uma descoberta bacana em termos de grafos, você pode salvar
essa investigação para voltar a ela em algum momento que você tiver que voltar a sua apuração, né? Aqui ele está carregando, acho que talvez demore um pouquinho, não sei se é a minha conexão. Aqui. Bom, esse é um caso que até a gente vai falar bem na aula de amanhã. É de um político de Rondônia, né? Que, obviamente, se vocês podem ver, ele tem inúmeras empresas. O Assir, eu sempre esqueço o sobrenome dele exato, Assir Guarcaques, acho que é. Quem for de Rondônia, o próximo Rondônia, esse no caso é o pai dele, né? E aqui dá para ver que muitos negócios dele, do ex-senador, do ex-governador, do Assir, tem uma conexão direta com o pai dele, que também já foi senador, né? E todo esse gráfico eu salvei para revê-lo em um momento que eu for apurar de novo esse caso, né? Mas voltando, também nesse botão eu posso expandir, né, o que está sendo mostrado na tela, expandir os nós, né, mostrados na tela. Os nós são essas conexões, né, que mostram as relações entre as empresas e pessoas, né. Também ele está demorando um pouco para processar. Então ele expandiu mais ainda a relação que eu tinha aqui, né. E eu posso ficar fazendo isso indefinidamente, né. Lógico que às vezes isso não é o ideal, né, porque eu posso me perder na visualização, mas também principalmente se for uma empresa pequena ou uma pessoa com poucas relações, eu posso fazer isso, né. E aqui eu posso dar zoom e retirar o zoom. Aqui eu posso limpar o gráfico que está na tela, né? Aqui eu posso exportar para CSV a relação que foi mostrada na tela, né? Aqui eu posso salvar o grafo e ele vai ficar aqui em meus grafos. Aqui eu posso ir e voltar, né, nas buscas que eu fiz. Aqui eu retiro ou coloco essa telinha de exibição. Então, por exemplo, essa telinha aqui mostrada aqui, eu posso esconder ou mostrar a legenda do grafo, e aqui do lado mostrar ou retirar a legenda daquela pessoa que estava sendo mostrada. Está carregando. Dependendo do que você estiver olhando, fica mais fácil, né? Olhar sem as legendas ou sem a explicação aqui. E esses botões são bem interessantes. O primeiro, ele centraliza o grafo na tela, né? Para melhorar uma visualização. Ele centraliza a partir do item que você escolhe, né? Então, eu posso escolher a empresa para ser centralizada, ou escolher a pessoa para ser centralizada. E também, outra coisa que é possível eu expandir os nós, né? Eu vou expandir os nossos vizinhos da Bolsonaro Digital, né? No caso, a empresa, como muita gente já sabe, tem os filhos como sócios e uma ex-mulher dele, né? E eu posso continuar expandindo isso, né? Até com nós vizinhos, expandir o que a gente chama de graus, né?
Então, eu sei, por exemplo, todas as empresas que o Eduardo Bolsonaro é sócio. O Carlos não tem nenhum. A empresa que a Savogera é sócia. E eu fiz isso a partir do botão expandir os nossos vizinhos, né? E também eu posso tentar buscar se existe um caminho até essa pessoa, né? No caso da família Bolsonaro, eu acho que o melhor exemplo para mostrar a proximidade entre uma pessoa e outra seja aquele caso do sócio, né? Hoje todo mundo já sabe isso, né? Que o sócio do Flávio Bolsonaro é aquele amigo dele na Bolsotini, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, eu tenho anotado. Que é o Alexandre Ferreira Dias Santini, né? Mas, obviamente, se uma outra pessoa que você está buscando a relação entre elas, você pode digitar os nomes que você tem na sua apuração. Aqui, por exemplo, já mostra que o Alexandre é ligado ao Flávio pela Bolsotini. E tem um exemplo bom que eu fiz, que está naquele material de leitura para vocês, também um caso do Rio de Janeiro, mas tem casos de Santa Catarina, do Pará, de vários estados, de um dos principais empresários investigados nos recentes escândalos, né, da saúde pública no Rio de Janeiro, envolvendo a Covid-19, né, o empresário Mário Peixoto. E aqui só um adendo, né, isso está no texto também, é importante dizer que, obviamente, Mário Peixoto é um nome comum, né, então a gente teria uma dúvida se é ele mesmo, né, se esse Mário Peixoto é ele mesmo. Aqui a gente tem o CPF parcial de todas as pessoas físicas, né? Então você sabe quem ou fica mais fácil saber quem é a pessoa pelo CPF parcial. E no caso, o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, ele divulgou o CPF inteiro dele, né? E aí realmente bate o nome completo com ele, Mário Peixoto, com esse CPF parcial, olhando o CPF completo do Mário Peixoto. Mas o Mário Peixoto, uma das grandes fontes de ele está preso até, né? Eu não sei se ele conseguiu uma liberdade provisória, mas até onde eu vi ele está preso. Uma das grandes queixas, uma das grandes linhas de investigação é que ele realmente mandava diretamente em uma empresa, né, de saúde que conseguiu vários contratos de saúde no Rio de Janeiro, né? E eu posso descobrir a relação dele com essa empresa, uma relação indireta, mas não é uma relação indireta, vocês vão ver, indireta tão longínqua, que é no caso com a DEPAD, né? DEPAD de Serviços Diagnósticos. Então, o Mário é sócio dessa Cocred Cissex. E essa Cocred Cissex tem um outro sócio, Silênio, que é sócio dessa Linobrot, produtos farmacêuticos, e essa Linobrot é sócio do consórcio de saúde legal, que é um dos sócios da DPPAD. Então, efetivamente, ele tem alguma relação, mesmo que seja indireta, mas a gente pode ver que é uma relação que existe, né? E obviamente aí entra a investigação de campo, né? Saber, né, todas as relações entre esses sócios, se eles têm, talvez eles tenham tido relações incomuns em processos judiciais, por exemplo, em campanhas eleitorais. Aí você pode chegar
melhorar a sua apuração e até fortificar a sua tese, né? Obviamente, reforçando que deveria ser feita com uma apuração de campo também, né? E também, esse caso que eu estou mostrando aqui e outros que estão listados no documento impresso são uma espécie de engenharia reversa de alguns pontos de investigações, né? E, obviamente, esses pontos eles podem ser replicados em outros casos, né? Em outras pessoas, em outras empresas. Tem outro caso de da empresa, né, que conseguiu contratos em Santa Catarina, que hoje já sabe que é uma empresa laranja, né, que não tinha capacidade nenhuma. Também a gente pode fazer um início de uma verificação aqui. Vou só achar o caso aqui, a Veiga Med, né? Quem é de Santa Catarina acho que deve estar careca de conhecer essa empresa já, né? Essa empresa, aqui no Cruzagrafos eu posso fazer a primeira consulta dela, descobrir quais os sócios, qual o CPF, o CNPJ, melhor dizendo, e aqui já dá para ver algo suspeito, né, que é uma Eireli, né, que é uma empresa pequena. Naquele material impresso está o valor do contrato, um contrato de 16 milhões que ela conseguiu. E com esse CNPJ eu posso continuar a minha apuração, né, que no caso eu posso consultar o endereço dessa empresa no site da Receita Federal, né, que amanhã vocês vão ver na aula da Receita Federal, né, como a gente faz esse tipo de busca. Então, com esse CNPJ eu posso buscar um endereço dessa empresa. Fica no município de Nilópolis, né, no Rio de Janeiro, Rua Antônio Félix, 679. E aí eu posso ir no Google Maps, né, que lembrando, também isso é o início de uma verificação, né, porque não quer dizer que essa imagem que tem no Google Maps é a mais atual, né? Mas eu já posso ter uma noção se, por exemplo, se vale a pena eu mandar um fotógrafo até esse endereço, né? Para ver se condiz mesmo. E aí, realmente, isso está no documento impresso, é um endereço aparentemente humilde, né? Que não hospedaria uma empresa que presta serviços tão caros, né? E reforçando, né, mais uma vez, no documento que está na plataforma tem vários exemplos que a gente pode explorar melhor nas próximas aulas ao vivo, né? E também até outros casos que a gente pode talvez fazer uma apuração antes ou uma investigação antes de um caso surgir ou antes de algo ser interessante, né? Ou às vezes até para você conhecer melhor uma figura pública, né? Uma coisa comum que existe no Brasil, por exemplo, são políticos que são sócios de empresas de mídia, né? Eu posso uma busca que eu fiz no Cruzagrafos foi com o Jader, né? O senador pelo Pará, né? Das empresas dele. Ele tem várias empresas de mídia, né? E uma delas, se eu expandir os nós vizinhos,
eu posso ver que é da família dele, né? Que ele tem vários familiares como sócios, que é a Diários do Pará, né? Então, é um tipo de investigação, de conhecimento que eu posso agregar também ao meu conhecimento, né, de um político do meu município, do meu estado, que talvez eu não tenha um conhecimento sobre ele ainda, né? Eu também posso agregar isso na minha investigação, ou no meu conhecimento dessa pessoa. Não sei se tem mais perguntas, pessoal. Opa, tem uma aqui, da Rosângela. Ela disse que pesquisou pelo Ricardo Barros, não apareceu nada, procurou o nome completo e ela gostaria de saber qual a melhor chave de busca, nome, CPF, CNPJ. Então, Rosângela, a busca a gente ainda precisa melhorá-la, a gente já fez algumas melhorias, mas em alguns casos ainda não está tão fácil de encontrar. Você pode buscar tanto pelo nome, sobrenome, CPF, CNPJ, que ela foi feita para encontrar isso tudo, tá? Na verdade, por exemplo, se a pessoa foi candidata, você pode buscar até pelo que está no nome na urna. Então a gente juntou, por exemplo, se você digitar ali Tiririca, você vai encontrar a pessoa que eu esqueci agora qual que é o nome dele, tá? Então a gente tentou juntar o máximo de informações possíveis sobre as pessoas e as empresas. Então, na empresa você pode digitar razão social, pode digitar nome fantasia também. A questão é que muitas vezes quando aparecem, por exemplo, quando tem muitos resultados, pode ser que o resultado que você queira não está ali, ou quando não aparece resultado nenhum, pode ser que essa pessoa ainda não tenha sido incluída na nossa base, tá? Como eu te falei, a gente começou pelas candidaturas de 2018, eu não sei agora exatamente se o Ricardo Barros foi candidato em 2018, mas nesse caso, por exemplo, que o Reinaldo mostrou ali na tela dele, que apareceram vários resultados para Ricardo e tal, o ideal seria você talvez encontrar alguém que é próximo dele, por exemplo, se você sabe que ele é sócio de uma empresa, procurar pelo nome da empresa, ou se você sabe que ele se candidatou, né, com um determinado nome na urna, procurar por esse nome na urna, que aí talvez fique mais fácil você encontrar ali. Eu posso até tentar fazer essa busca para você. Bom, o Reinaldo já está pegando aí a ficha inteira dele. Eu acho que ele foi eleito não nesse atual mandato, né, em 2018. Depois ele assumiu como ministro, né? É isso, né? Desculpa, eu não conheço. Eu sei quem ele foi, o ministro, tudo, mas eu não sei as últimas eleições que ele disputou. É isso, né, pessoal? Ela falou aqui que ele foi deputado líder do governo. Ele foi eleito em 2018? Creio que sim. Tá. Então talvez é um caso que precisa ser incluído ainda. Uhum. Mas é o que o Túricas disse, né? A gente tem 9 milhões de pessoas aqui, né? Então, infelizmente, pode ter casos que vocês não vão achar a pessoa que vocês querem, né? E também, reforçando, sexta-feira agora, né, Túricas, deve entrar mais candidatos, incluindo pessoas de 2020, né? Então, talvez... Só uma dúvida. Você conseguiu pegar o nome dele completo aí? Sim, é Ricardo José Magalhães Barros. Isso, então, nesses casos, deixa eu compartilhar a minha tela aqui rapidinho, que eu consegui encontrar aqui, e aí fica a dica aí também para vocês, como a gente tentou colocar o máximo de informações sobre as pessoas, né, para ficar fácil de achar, você vai conseguir também utilizar, por exemplo, o cargo dela. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Eu estou aqui. Então, por exemplo, se eu colocar Ricardo Barros, provavelmente vai aparecer um monte de Ricardo Barros, não sei qual que é qual. Aqui embaixo, por acaso, tem duas candidaturas, tá vendo, com o nome Ricardo Barros.
Então pode ser que seja uma dessas. Mas para dar menos resultados e provavelmente dar o resultado que a gente quer, a gente pode colocar, por exemplo, o deputado Ricardo Barros. Deixa eu limpar aqui. Opa, já tinha aparecido ali. Deputado Ricardo Barros. Então, ele está um pouquinho lento agora, mas está aqui, ó, Ricardo Barros, tá? Se eu clicar aqui, ele vai trazer, e está lá, ó, Ricardo José Magalhães Barros, tem aqui o CPF. Nesse caso, a gente tem o CPF completo, porque como foi uma pessoa que se candidatou na base do TSE, a gente tem ele completo, tem a data de nascimento, enfim, tem... Twix, eu acho que até... Desculpa, acho que até interessante, como é político, abre o Divulgacand e acha ele, porque é outra coisa boa que vocês podem fazer, gente, até para checar mais ainda, né? No Divulgacand vocês conseguem um CPF de cada pessoa, né? Então, você pode colocar nas eleição 2018, deputado federal pelo Paraná, né? Deixa eu pegar aqui, deputado federal, Paraná. Vamos lá. Então, vou trocar aqui de eleição. Eleição 2018. Região Sul. Paraná. O Turek é do Paraná, inclusive. Bom, eu nasci no Rio, né? No interior do Rio, mas eu moro no Paraná. Então, vamos lá, Ricardo Barros, está ele aqui, ó, com o nome completo, já dá para ver que é ele mesmo, né? Aí na certidão, em alguma certidão, deve ter o CPF. O CPF, né? Uhum. Tem várias aqui, bom, não vou abrir agora, mas, enfim. Mas é uma dica, pessoal, a gente vai mostrar isso na aula de sexta, mas o Divulgacand, se você for achar o candidato e abrir certidão, tem o CPF do cara. Enfim, existem nomes que a busca pode ser um pouco complexa para ser encontrada, mas qualquer dúvida também a gente está aqui, qualquer momento podem enviar para a gente. A Kellen está falando do Jair, que não apareceu. Eu não sei, talvez o processamento tenha demorado um pouco, mas a gente mostrou, né? Ele está na nossa base. Jair Messias Bolsonaro. E se você procurar Jair Bolsonaro, também ele aparece. Legal. Lembrando, gente, que quanto mais específico assim vocês forem, né, melhor, porque como a gente tem nomes de muitas pessoas, realmente assim não tem como a base de dados saber qual pessoa que é exatamente a que você está procurando, né? Porque a gente tem muitos homônimos. Eu trabalhei assim bastante com essa base e óbvio que a gente consegue ainda melhorar um pouco mais ainda essa busca, mas é algo relativamente complexo conseguir encontrar a pessoa, né, que você quer, dado que, por exemplo, só na base de candidatos, se a gente for pegar candidatos do TSE, são, se eu não me engano, mais de 2.900.000 candidatos que a gente tem no total desde 96. Talvez seja um pouquinho menos que isso. Mas, enfim, então, a quantidade de nomes parecidos é muito grande. Então, quanto, por exemplo, no caso do Bolsonaro, dado que Bolsonaro é um sobrenome que outras pessoas utilizam, Jair Messias já talvez seja algo mais certeiro, né? E lembrando que vocês podem utilizar o cargo. Então, por exemplo, vocês poderiam colocar presidente Jair, e aí ele provavelmente vai encontrar mais rápido a candidatura. A partir da candidatura você chega na pessoa física, e a partir da pessoa física você vai para as outras relações, tá? E lembrando que dá para colocar também o CPF. Uhum. Sim. A Alice está perguntando, candidatos a prefeitos aparecem na sua base. A partir de sexta, né, que vão aparecer, né? A gente está colocando aqui, está rodando o processo de importação para atualizar, né, os dados das eleições. Pode ser que demore um pouquinho mais para aparecer no Cruzagrafos, mas na sexta-feira a gente vai falar dos dados do TSE e a gente está preparando aqui, inclusive, os sócios
que são donos de empresa, os candidatos que são sócios de empresas. Essa base de dados a gente vai liberar para vocês aí já poderem analisar também. Uhum. E só reforçando, né, eu bato nessa tecla porque aquele material impresso na plataforma, ele tem mais exemplos e até outras bases de dados para complementar isso, né? No caso, por exemplo, o último caso que eu mostrei, né, do Diários do Pará, né, as empresas do Jader, nomes de empresas de mídia, por exemplo, eu posso conseguir em outro projeto, o Atlas da Notícia. Saber um outro tipo de investigação que eu posso fazer, eu fiz da ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. Vocês vão ver, as empresas no Brasil, elas são categorizadas pelo CNAE, né, o Código e Descrição da Atividade Econômica. A lista de CNAEs, ela está no IBGE, então também vocês podem ver isso. No caso, a gente viu que ela tem também parece ser uma empresa pequena, mas ela tem uma empresa também de agronegócio, né? E é outra coisa que a gente pode fazer, né? Descobrir se políticos têm empresas ou sócios perto deles que têm empresas relacionadas ao cargo deles, né? Uma outra coisa que a gente fez também o caso do Padre Robson, né? Que ele tem várias empresas com nomes semelhantes, no nome dele, a Associação Filhos do Pai Eterno, né? E foi uma das linhas de investigação do Ministério Público, né? Que isso seria um indício de lavagem de dinheiro, né? E isso ocorre mesmo, pessoas que têm empresas com nomes parecidos, pode ser, não estou dizendo que é o caso dele, mas pode ser um caso de lavagem. E no Cruz-Agrafos a gente vê todas as empresas que ele é sócio, né? E empresas com nomes semelhantes. Lembrando também que o caso dele em 6 de outubro, né, o Tribunal de Justiça arquivou a investigação. Né? Não quer dizer que a investigação não retorne, né, mas até o momento está arquivado. Então, nesse documento tem vários casos que vocês podem explorar com o tempo, repetir em casos que interessam a vocês também, né? Políticos das suas regiões, seus estados. Por exemplo, o Aníbal Ferreira Gomes, que é um ex-deputado federal do Ceará, ele foi recentemente condenado no STF, numa investigação, um dos ramos da Lava Jato. Ele teria recebido propina do setor de praticagem para facilitar contratos na Petrobras. Ele fazia essa ligação com a Petrobras. E junto com ele foi condenado um assessor parlamentar dele. Aí, no Cruz-Agrafos, você vê a grande ligação que ele tinha com esse assessor parlamentar. Esse cara, que era só um assessor parlamentar, tudo bem, em Brasília, um salário de assessor parlamentar pode ser alto, mas não tanto. Só esse assessor, ele tinha mais de 12 empresas como sócio. Então, isso já causa estranheza, né? Como um assessor parlamentar tem tantas empresas. Então, deixa de ser assessor parlamentar, né? E é um exemplo que a gente poderia fazer a busca com qualquer político do Brasil, né? Obviamente que aí é a investigação de campo, né? Saber, por exemplo, quais os nomes dos assessores parlamentares de um político, né? E aí pesquisar esses caras. Ou saber os nomes dos parentes mais próximos de um político, e aí pesquisar esses caras. Então, eu acho que o Cruz-Agrafos não é o fim, mas é o caminho, um dos caminhos, existem muitos outros, para facilitar uma investigação jornalística. Acho que tem mais uma pergunta do Theo. Sim, sugerir nomes. Uhum.
Então, Theo, por enquanto a gente está tentando se ater às bases oficiais, né, que são dados públicos que a gente tem e que a gente tem como confiar de alguma forma nesses dados depois daquele processo de checagem que eu comentei contigo. A gente está estudando ainda qual é a melhor forma dos usuários poderem colocar, eventualmente, outras informações que podem, inclusive, ficar visíveis só para o próprio usuário, né, que adicionou, por exemplo, talvez alguma nota sobre alguma pessoa, talvez uma nova pessoa, uma nova empresa, ou alguma nova ligação, alguma coisa assim. A gente ainda está estudando qual é a melhor forma de fazer isso, porque a gente quer ter justamente essa divisão clara, né, do que é um dado oficial, um dado público que foi checado, e o que é um dado de algum usuário do sistema. Não estou dizendo que os usuários coloquem dados incorretos, né, mas todos os dados que estão ali, eles seguem, de certa forma, um conjunto de checagens, né, então a gente tem como assegurar a qualidade dele. E a gente ainda está verificando como fazer isso da melhor forma possível em termos de interface, enfim. A gente ainda está pensando nessa funcionalidade, mas é algo que a gente já está planejando fazer em algum momento no futuro. Provavelmente o que a gente vai fazer primeiro vão ser formas de você colocar notas nas pessoas e empresas que já estão ali, né? Além, obviamente, de adicionar mais pessoas, né? Como eu falei, adicionar as candidaturas de 2020, adicionar outras empresas e outros sócios. Isso provavelmente já vai contemplar um pouco mais, aí, diminuir a necessidade de você adicionar outras pessoas. E também vocês todos têm, a gente espera receber vários feedbacks de vocês. Então, no mural, por favor, coloquem, eu não achei fulano de tal, ou estou com dificuldade de achar fulano de tal. A gente também vai responder tudo. E enquanto a interface final não estiver pronta, que esse acesso vai ser, essa comunicação vai ser mais simples, também todo usuário do Cruzagrafos, a gente vai deixar o e-mail da Abrage, o e-mail do Brasil I/O também para receber periodicamente dúvidas e sugestões, né? Mas como o Turicas disse, está previsto para ter uma área do usuário para ele colocar publicamente ou de forma privada esse tipo de questionamento, né? E aí a gente vai aprimorando isso de forma constante, né? Bom, gente, a gente tinha previsto essa live até 10h30. Se vocês tiverem mais questões, podem fazer aqui, ou a gente pode encerrar e como eu disse, continuar no mural, né, a discussão. E também, mais tarde, essa aula que a gente está gravando aqui, a gente vai colocar para vocês lá no mural também, na parte de aulas, para vocês reverem essa aula também, né. Então, acho que a gente pode encerrar, né? É isso, gente. Eu acho que, repetindo, essa é primeiro contato que é o primeiro contato que vocês estão tendo com a ferramenta, mas tudo isso vai ser melhor explorado nas próximas aulas, mais conhecimento, mais fontes de informação para enriquecer isso, mais dicas de como usar a ferramenta. A gente vai ter várias outras lives para permitir esse contato e aprimoramento de uso. Então, vocês podem ficar tranquilos. A gente vai ter esse grande conhecimento, esse grande uso da ferramenta com o tempo. Então, acho que é isso. Qualquer coisa a gente está à disposição.